Olá, eu sou Emily Stefano, da equipe de comunicação da Comunidade Educativa SEDAC, e hoje estou aqui para uma conversa com José Castilho, que é editor, foi professor na Unesp, diretor da Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, e secretário executivo do Plano Nacional do Livre Leitura, o PNLL. O Castilho foi também um grande articulador da Política Nacional de Leitura e Escrita, que inclusive é apelidada de Lei Castilho. Castilho, agradeço muito por você ter aceitado esse convite para essa conversa, para a gente falar um pouquinho sobre leitura, educação, sobre política pública. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Emily. É um prazer estar aqui com a comunidade SEDAC e poder conversar um pouquinho sobre esses assuntos que são tão importantes ontem, hoje e acredito que amanhã também. Com certeza, cada vez mais, né? Bom, então, em primeiro lugar, eu queria te pedir para situar brevemente um histórico e status do PNLL e a importância dos estados, municípios desenvolverem os próprios planos, né? Porque tem esse plano nacional, mas é importante ter esses planos por território. Então, você consegue dar um panorama para a gente disso? Sim. Então, eu acho que o histórico do PNLL é algo importante de ser sempre lembrado, até porque nós estamos em um processo de construção, né, na verdade, da construção de leitores no Brasil. Essa é uma batalha interminável. Nós ficamos praticamente quase 500 anos sem uma iniciativa de fato de política de Estado para o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas. E, finalmente, conseguimos alguns avanços importantes, principalmente no sentido da elucidação do que é uma política de Estado e da sua necessidade para a área de formação de leitores. De todas as contribuições do PNLL, eu acredito que essa talvez seja a mais contundente, porque ficou claramente demonstrado, né, a partir de 2005, 2006, com a instituição do PNLL por portaria interministerial do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação em 2006, que o Brasil necessitava de uma política de Estado de longa duração, suprapartidária, supragovernamental, que pudesse finalmente começar a resgatar o direito à leitura de todos os brasileiros e brasileiras, ou seja, aquilo que tinha sido negado até então. Nós tivemos gloriosos, importantes e referenciais programas de formação de leitores durante, para fazermos um corte na história, pelo menos a partir dos anos 30, né, com Mário de Andrade, todas as pessoas intelectuais e professores da Escola Nova que entendiam a leitura como além da questão da alfabetização pura e simples, né, da decifração dos caracteres. Mas todos esses movimentos foram movimentos que tiveram uma durabilidade curta, né, do ponto de vista histórico, e, ao mesmo tempo, se caracterizaram como programas, e não como um plano de Estado, né, com uma política de Estado, como nós conseguimos agora, pelo menos em lei, a partir de 2018, com a Política Nacional de Leitura e Escrita. E isso começou com a instituição do Plano Nacional do Livro e Leitura. O que o Plano Nacional de Livro e Leitura fez para ganhar, digamos assim, esse status de política de Estado? Basicamente, ele ouviu a sociedade, ouviu todas as pessoas, todas as instituições que fazem, ou fizeram, né, e continuam fazendo, a formação de leitores no país, né? Então, sobre dois grandes alicerces, como eu costumo dizer, de um lado, a ideia de que o Estado e a sociedade precisam estar juntos nessa missão de formar leitores, quer dizer, não dá somente para jogar a tarefa de formação de leitores nas mãos da sociedade ou do Estado, eles precisam estar juntos, né? E, por um outro alicerce, é que cultura e educação também precisam estar juntos. Então, com base nesses dois alicerces, nós criamos os 4 eixos de ação, sob os quais as várias ações, programas, projetos se desenvolvem, né? O primeiro é a democratização do acesso ao livro e à leitura. O Brasil, antes de tudo, precisa continuar oferecendo maiores
e melhores facilidades ao acesso à leitura, seja por intermédio de acesso coletivo, como no caso das bibliotecas, gratuito, seja incrementando as livrarias, aqueles que podem comprar os livros que comprem, ou seja, nós precisamos fazer o acesso ser cada vez maior. O segundo é exatamente a formação de mediadores de leitura, ou seja, o incentivo à formação de mediadores de leitura. Um livro na prateleira é um objeto como outro qualquer. Quem faz a diferença disso são as pessoas, são gente que gosta de gente que pega o livro na prateleira e mostra a um não leitor, conversa com ele, tem planos de incentivo, tem cursos, tem bate-papo, tem conversa jogada fora, ou seja, qualquer situação de mediação de leitura que faça com o despertar de um leitor. O terceiro é exatamente o valor simbólico, o incremento do valor simbólico do livro. O livro, antes de tudo, uma alternativa de vida, não é? O livro, antes de tudo, algo que se pode acrescentar à nossa existência de maneira inenarrável. Não é? Ele acrescenta, ele nos faz pensar, ele nos dá valor às coisas, ele nos faz dialogar e também dar valor ao diálogo, ou seja, são um conjunto de valores simbólicos que é importante ser trabalhado, mostrado em campanhas, em debates, etc. Então, esse é o terceiro eixo. E o quarto eixo é o incentivo também, um fomento à economia do livro. Entendemos a economia do livro, o PNLL entende, como desde o apoio aos escritores, aos autores, passando por toda a cadeia produtiva distributiva do livro. Não é? É importante que nós tenhamos autores fortes que possam ser, inclusive, traduzidos no exterior. É importante que nós tenhamos uma boa cadeia de livrarias, de distribuidoras, de editoras, porque é exatamente esse mercado nacional que pode exatamente criar as condições de nós termos material de leitura, em última instância, bem trabalhado, profissionalmente trabalhado. Isso foi o PNLL, né, na sua implantação até 2010, com vários sobressaltos que acompanharam todo o sobressalto político do país, até a destituição da presidente Dilma Rousseff, né, em 2016. Essa destituição praticamente marca não o fim do PNLL, mas marca a sua impossibilidade na atual situação política brasileira que estamos hoje. Né? Graças aos esforços daqueles que me sucederam, principalmente a secretária Renata Costa, né, que fez um trabalho muito importante durante o governo Temer, centralizando exatamente os esforços para se criar a Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, conseguiu isso em 2018. Então, legalmente, nós temos essa conquista, mas todo o governo instalado em 1º de janeiro de 2019 faz todo o esforço diário, permanente, de destruição disso tudo. Não é? O que nós temos hoje é o desenvolvimento do PNLL em alguns estados brasileiros e nos municípios. Não é? Então, nós vemos ainda muitos e muitos municípios lutando pelos seus planos municipais do livro-leitura, que foi um objetivo lançado lá atrás, em 2008, quando o Plano Nacional do Livro-Leitura estava no seu auge de implantação, com muita força, com recursos, com diálogo com a sociedade, com entusiasmo. Nós entendemos que tudo aquilo que estava acontecendo no governo federal, pela instabilidade política no país, em algum momento poderia não acontecer mais. E nós jogamos também, então, essa descentralização, essa ideia de descentralização dos planos de leitura para os municípios, para os estados, e, felizmente, é isso que hoje ainda faz com que nós tenhamos a esperança de um Plano Nacional do Livro-Leitura e a implantação da Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, porque as coisas continuam vivas em boa parte dos municípios brasileiros. Se já não está institucionalizado, existe a vontade de fazer e muita gente querendo fazer. Né? Então, as coisas estão mais ou menos assim, paralisia total no governo federal e, ao mesmo tempo, a mediação de leitura, a sociedade civil, principalmente, está muito arraigada no sentido de construir leitores. Essa é a nossa situação e, ao mesmo tempo, a nossa esperança num momento tão difícil que vivemos.
Sim, e é importante também isso dos territórios, né? Porque podem fazer ouvir no território. Como você falou que a construção da política nacional foi ouvindo muita gente, é Uhum. ouvir naquele município, é construir coletivamente, né? E com as particularidades daquele município. Vou até retomar aqui os 4 eixos que você falou, né? Da Sim, democratização do acesso, formação de mediadores, o valor simbólico do livro, né? Interessante você ter falado do livro como uma alternativa de vida, e o fomento à economia do livro, que é toda a cadeia, né? Desde a ideia exatamente. que está ali na cabeça do escritor, como que isso vai virar um livro que vai chegar na mão do leitor. E a gente, às Exatamente. vezes, até que é leitor, nem tem noção do tamanho, né? De tanta coisa que está envolvida ali, do escritor, do ilustrador, do editor, revisor, quem faz Exatamente. projeto gráfico, diagramação, a editora, produtor, né? Tem as gráficas, o distribuidor, a livraria. Então, tem muita gente envolvida Sim, aí no meio, e com certeza precisa de fomento a toda essa rede, né? Precisa exatamente. de apoio para toda essa rede, para que tudo isso se comunique, né? Para democratizar o acesso, precisa ter também esse fomento à economia, precisa ter essa formação de mediadores que vão fazer essa ponte do objeto que está ali parado, que não tem um grande significado, mas com a Uhum. leitura, com a conversa, aí sim o livro ganha vida, né? O livro parado Exatamente. na estante também não resolve nenhuma Sim, questão, sim. né? Assim como as coisas vão acontecer exatamente são nos municípios, né? Sim. Essa que é a questão. Quer dizer, o Plano Nacional do Livro e Leitura ele é fundamental enquanto diretriz, mas quem precisa construir o plano para as pessoas serão exatamente os municípios, Uhum. inspirados nessa grande coordenação geral teórica e prática que o Plano Nacional do Livro e Leitura, com seus eixos e os seus alicerces, podem fornecer para os municípios. As pessoas vivem nos municípios, né? E nós estamos falando, em última instância, quando falamos de leitura, nós estamos falando de vida. Nós Uhum. estamos falando de vida entre pessoas, né? Então, é essa a dinâmica que a gente vê com muita esperança que está acontecendo em algumas partes do Brasil, em algumas cidades, mas que, ao mesmo tempo, é fruto desse trabalho nacional que Sim, esperamos, em breve momento, possa voltar. sim, desse marco, né, que aconteceu. Sim, E aí, falando nessa coisa dos municípios, né, você está participando daquele mapeamento dos planos municipais de livre leitura feito pela Rede Lect, que é leitura isso. escrita de qualidade para todos. A comunidade educativa SEDAC faz parte da rede também. E você Uhum. consegue dar também um panorama desse mapeamento, né? O objetivo, quando que começou, quantos municípios foram mapeados, se ainda está em andamento, como que dá para algum município que está desenvolvendo talvez ser Perfeito. incluído nesse mapeamento, né? Então, nós estamos agora na fase de debater com a coordenação da Rede Lect a divulgação dos dados, né? Nós já fizemos, a pesquisa foi realizada o ano passado, no segundo semestre do ano passado, recolhemos, tivemos uma boa resposta da sociedade, foram quase 900 cidades que responderam, né? Nós temos aí dados muito interessantes pelo período, né, em que estamos vivendo, né? Isso eu acho importante. Eu não esqueço que o ano passado, apesar de hoje, né, nós estamos numa situação ainda pior do Covid, né? E de toda essa pandemia. O ano passado também esse questionário foi respondido sob pandemia, né? E tudo desarticulado, tudo virtualmente, e assim mesmo tivemos uma boa resposta dos municípios e que nos faz realmente reafirmar para você que nós temos um movimento interessante na sociedade. Não é? Ele ainda é minoritário, é um número pequeno ainda de cidades que está fazendo, que tem os seus planos, aqueles que já têm, aqueles que estão em fase de conclusão, mas o que nós percebemos é que há um grande anseio nas respostas que obtivemos de que é preciso fazer, há uma certa consciência importante de que esse movimento é importante de ser feito na cidade.
Porque é uma questão também que eu acho importante o SEDAC perceber, que mais do que, ou talvez com o mesmo peso, que é ter uma lei do plano municipal do livre-leitura, ou ter um decreto, ou seja, a cidade ter já formalizado essa política, é importante o movimento, né? Se você junta 3 ou 4 segmentos naquela determinada cidade, começa um movimento de formação de mediadores, de formação de leitura, em prol e com os eixos do Plano Nacional do Livre e Leitura, você começa a agrupar, e o movimento, muitas vezes, não é? Tudo que ele gera, né, em termos de atividades culturais, atividades educacionais, conscientização, publicização da leitura, etc., ele é tão importante quanto o final dele, quando ela tem uma lei, tem uma estrutura feita, como várias cidades já têm. Então, nós podemos dizer que toda cidade que começa a fazer o movimento, ela já está fazendo o seu plano municipal do livre leitura. Então, isso está nos animando bastante, né, com esses resultados. Haverá todo agora uma finalização disso com a Rede Lect, e eu acredito que no próximo mês isso aí estará publicado para nós analisarmos de maneira mais detalhada, e também coloco à disposição para voltar aqui e conversar com vocês. Muito bom. A gente também vai divulgar, né, quando saírem os resultados desse mapeamento. E também é sempre bom lembrar isso, né, que quem não fez pode fazer, né? Claro. Pode começar a articular, pode começar, como você falou aí, às vezes esse primeiro movimento, juntar as pessoas interessadas nisso, esse é o primeiro passo, né, para ir articulando, para ir criando Exatamente. Essa política municipal, né, e conversando com outros, além do trabalho com leitura que a comunidade educativa SEDAC faz desde o começo, né, que sempre permeia, mesmo os projetos que não são voltados para leitura, para escrita, sempre tem a questão de leitura e escrita como uma transversal, né? E além disso, tem também muito forte a questão da participação social. E essas coisas na criação e na aplicação de um plano municipal de livre leitura são muito importantes, né? Então, a gente vê como potencializa, assim, né? Às vezes é muito colocado só sobre a escola também a formação de leitores, mas como potencializa quando trabalha com toda a comunidade, né? Quando o território se envolve, quando existe, inclusive, a colaboração entre municípios. Então, às vezes, o seu município ainda não fez o plano, mas você sabe que tem aquele município vizinho que fez, você pode ali trocar, né, ver como é o plano, como que eles conseguiram articular. Então, a gente sempre incentiva muito essa colaboração entre os municípios, dentro do estado, com os territórios próximos, e sempre muito nessa escuta, né? Sempre muito importante ser algo construído escutar é fundamental. Sim. Escutar é fundamental, essa é a nossa metodologia. E todos os textos do Plano Nacional do Livre Leitura, né, que é esse caderninho, que é a nossa mini Constituição da Leitura, né, tudo isso se encontra na internet. Né? É só colocar Plano Nacional do Livre Leitura, vocês vão encontrar o texto. Está em vários sites. Então, isso já é um guia, né, digamos assim, de tudo isso que a gente está falando aqui e que as cidades podem realmente começar. Não precisa esperar o prefeito, o vereador começar. Qualquer pessoa pode começar a juntar os amigos que gostam de ler, os professores, os mediadores de leitura, as bibliotecas comunitárias, enfim. É a cidade que tem que se mexer. E aí foi interessante também que você falou, né, que o mapeamento feito ano passado, que foi o ano praticamente inteiro marcado pela pandemia, né, e que mesmo assim percebeu muito envolvimento, né, que as pessoas não deixaram esfriar porque a gente estava num momento de uma crise maior em amplos sentidos, né? E então a gente vê que mesmo com tantas perdas, a gente também viu muita força assim para continuar trabalhando, né, para continuar desenvolvendo dentro de cada um dos setores, inclusive na formação leitora, na leitura, os trabalhos em tempos de pandemia. Na sua opinião, assim, tem um grande aprendizado sobre a formação de leitores em tempos de pandemia?
Eu acho que são alguns pontos que a pandemia deixou muito evidente, né, e muito clara de como os mediadores de leitura, todos aqueles que se preocupam com a formação leitora, com o exercer o direito à leitura para todos e todas, ficou muito evidente na pandemia. Primeiro, eu acho importante deixar registrado aqui a resiliência, a resistência de todos esses atores da sociedade civil, né? E também de muitos funcionários públicos, né? Das bibliotecas públicas, das escolas, professores, administradores de escola, enfim, toda essa gente que se engajou, né? Continuou se engajando, procurando se adaptar com a virtualidade, né, com essas comunicações virtuais que estamos fazendo, para poder continuar a formação de leitores. Juntando, inclusive, e nas margens da sociedade, nas nossas periferias, nos nossos grotões, nós vimos N exemplos, né, principalmente vindo das bibliotecas comunitárias, de auxílio mútuo, né? Ou seja, procurar resolver as questões da alimentação, da proteção à saúde, junto com a literatura e a poesia, fazendo parte desse mesmo pacote, né? Dessa mesma cesta básica, que é a alimentação em estrito senso, a proteção à saúde e, ao mesmo tempo, a alimentação do espírito e do nosso direito democrático à leitura, né? Quer dizer, é muito bonito ver isso e isso foi uma lição importante, né? De certa forma reiterando aquilo que eu vivo dizendo desde sempre, né? E que muitos dizem, e a história nos confirma, né? Que nós não somos poucos, nós somos muitos, né? Nós somos muito resilientes e muito resistentes a tudo, né? Eu que cresci numa ditadura, nem por isso deixei de ler, porque sempre tinha alguém mais velho do que eu que me passava aquele livro com a capa encoberta, não é? Eu não estou falando de nenhum livro estratosférico, estou falando de qualquer livro que nós temos nas nossas estantes, em qualquer livraria hoje, que era proibido na época da ditadura. Mas alguém me passou, não é? Porque resistia, porque me fez ler, porque me seduziu para a leitura. Então, todas essas questões mostram na pandemia que nós enfrentamos tudo, e a resiliência é um mérito importante, muito importante dessa brava gente que está aí à frente, né, de todos os enfrentamentos da pandemia, levando leitura. Uma outra questão que eu acho importante, né, e que também é algo muito marcado pela medicina hoje na pandemia, que é a questão da medicina feita por evidências, né, como se coloca hoje a ciência médica, né? Quer dizer, fica a medicina por evidência aquela que demonstra exatamente nos resultados, né? No desenvolvimento do paciente e da própria doença, aquilo que é evidentemente necessário para o tratamento, para o combate à coisa. Na pandemia, o uso da máscara, a higienização, o distanciamento social, aquilo que a ciência está nos mostrando no mundo inteiro, que infelizmente no Brasil é negado, mas que no mundo inteiro mostra como que a medicina por evidências ela se mostra. Nesse momento também se mostra muito claro a evidência da necessidade da leitura, não é? Quer dizer, cada vez mais, cada vez que eu leio algumas barbaridades na internet, em todos o mesmo ouço, né, esses vários negacionismos, né, esses várias histórias que não tem nada a ver com a carochinha, na verdade são histórias de terror, porque são histórias que levam ao engano, à mentira, né, à dissimulação da gravidade da doença e que faz muita gente morrer, né, mostra que cada vez mais nós precisamos ter leitores proficientes, né? Leitores que saibam, de fato, entender o que o outro está falando, distinguir aquilo que é fake news daquilo que não é, saber valorizar o peso das palavras, que é tão importante no dia de hoje, né? Porque, por mais que a gente possa, às vezes, não entender quem é leitor, quem tem um nível importante de leitura, mas, muitas vezes, explicações, mesmo boas explicações, não são compreendidas porque não há compreensão
das pessoas em relação à palavra. Então, fica evidente também, né, que a formação de leitores hoje é uma urgência da nossa sociedade. Né? A formação de leitores não é apenas para nós nos deleitarmos, né, com a literatura, coisa que é fundamental, mas usarmos dessa compreensão do deleite da literatura exatamente para nós podermos compreender o conjunto do mundo e o que o outro está nos dizendo. E o que a ciência, a medicina está nos dizendo hoje é: use máscara, faça distanciamento social, limpe as mãos, e diz também ao Estado: quem não pode fazer isso por conta própria, o Estado tem que subsidiar, o Estado tem que sustentar. Né? Então, se faz muitos ouvidos moucos por parte do Estado, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande parte da população que ainda não consegue decifrar corretamente essas palavras. Então, a evidência da necessidade de formação leitora é cada vez mais uma urgência nacional, e que se mostra muito claro na pandemia. Muito obrigada, Castilho. Foi muito boa a conversa. Tem um monte de coisa aí para todo mundo poder pensar e seguir, desenvolver. Né? Agradeço novamente por você ter topado o nosso convite, ter aceitado gravar essa conversa. Para quem está assistindo, eu convido também a acompanhar as redes sociais da Comunidade Educativa SEDAC, no Facebook, no Instagram, no YouTube, se inscrever no YouTube para receber notificação quando tiver um conteúdo novo, e explorar também, porque, como eu comentei aqui, a gente tem muitos conteúdos, tem livros gratuitos no site sobre formação de leitores, sobre esse trabalho colaborativo entre escola e família, entre a comunidade, entre os municípios. Então, fiquem de olho aí nos canais da Comunidade Educativa SEDAC para acessar essas conversas, acessar esses materiais, e a gente segue sempre acreditando e trabalhando para esse crescimento da educação pública, e de um Brasil que possa ser um Brasil leitor. Obrigada.